Opa, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Lima, eu trabalho no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará como Relações Públicas e como vocês sabem, como vocês já conhecem o nosso projeto aqui em relação ao Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará, o nosso IFCE e as instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Tudo em virtude, é claro, girando em torno da data do Dia do Físico. Nesta ocasião, nós contamos com a participação muito especial do professor doutor Valdir Barbosa Bezerra, professor titular da Universidade Federal da Paraíba. O professor Valdir Barbosa Bezerra possui graduação em Física pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Física pela Universidade Federal da Paraíba e também doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Tem experiência na área de Física, com ênfase em relatividade e gravitação, atuando principalmente nos seguintes temas: defeitos topológicos, teorias modificadas da gravitação e sistemas quânticos em espaços-tempo curvos. Vamos colocar então o nosso convidado de agora na tela, o professor Valdir Bezerra, da UFPB. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua presença, com a sua participação aqui na nossa jornada de física, quinto evento científico unificado em torno dessa data do Dia do Físico, em torno dessa atividade de fazer ciência, de promover o conhecimento. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado. Douglas, obrigado, Nunes, pelo convite. É um prazer estar com vocês e falar para os estudantes, né? Esse é o objetivo, segundo Conversa com Nunes, é passar uma mensagem para os estudantes em relação ao trajeto de formação, da minha formação, né? Depois o trajeto como pesquisador e docente, né? E me disponho a fazer isso da melhor forma que eu puder, né, de modo que possa estimular os estudantes. E é justamente falando sobre a sua trajetória, professor Valdir, que a gente começa o nosso bate-papo, a nossa troca de ideias aqui. Eu queria que você falasse sobre a sua trajetória acadêmica. Eu já até falei um pouquinho na apresentação, né, no começo da sua trajetória acadêmica, da sua caminhada, mas eu queria que você falasse um pouco da sua formação, passando pela graduação, também as etapas de pós-graduação. Exatamente. Eu vou começar um pouquinho antes, se me permitem, né, com o antigo curso ginasial, que hoje é ensino fundamental, né, e o antigo curso científico, que hoje é o ensino médio, né. Na verdade, minha motivação para a ciência, para estudar ciências, começou muito cedo, já no ginásio, né, eu tinha muito interesse, e naquela época eu resolvi estudar biologia, né, a partir da orientação de um agrônomo, que era um verdadeiro cientista, que fazia um trabalho de extensão na minha cidade, Sapé, no interior da Paraíba. Bom, posteriormente, né, no ensino médio que eu fiz no Liceu Paraibano, eu me interessei muito por matemática e tive o estímulo de alguns professores de matemática, e aí resolvi fazer física. Na realidade, naquela época, no início dos anos 70, nós fazíamos o vestibular, né, na época era vestibular, para a área, né? A área 1 compreendia os cursos de ciências exatas e as engenharias, né? Nós cursávamos durante 1 ano e meio, 2 anos, né? Alguns terminavam com 1 ano e meio, outros com 2 anos, o chamado ciclo básico. No ciclo básico, nós cursávamos as disciplinas básicas de matemática, os cálculos, né? Cálculo diferencial integral, e as físicas básicas, né? E mais algumas outras disciplinas, né? Bom, e durante esse período, né, eu fiquei convicto, absolutamente convicto, de que deveria fazer física, né? Eu tinha a opção de fazer uma das engenharias, né,
que eram oferecidas naquela época, ou matemática, ou química, né? Mas eu me convenci que deveria fazer física, e dessa forma, depois de 1 ano e meio desse ciclo básico, eu fiz a opção por física, né? E fiz a minha graduação na Universidade Federal da Paraíba. Logo em seguida, eu fui contratado como professor substituto, né? Hoje a terminologia é professor substituto, né? Tinha recebido bolsa da PUC do Rio de Janeiro, tinha sido selecionado na Unicamp para fazer o mestrado, né? Mas aí, diante da possibilidade de ser contratado como professor, mesmo que temporário, né? E da necessidade também de uma certa forma, de auxiliar meus pais a prosseguirem com a educação dos meus irmãos, que eu sou o mais velho de uma família de 8 filhos, então eu resolvi aceitar essa proposta, né? E fiz um concurso, né? Na época era uma seleção interna, né? E fui selecionado, naturalmente, e continuei na universidade. Só que naquela época, a Universidade Federal da Paraíba tinha acabado de instituir, quer dizer, na realidade foi um pouquinho antes, o mestrado, né? E aí eu fiz o mestrado também. Na realidade, o que me motivou a ficar na UFPB e fazer o mestrado lá, na realidade eu tive dois motivos para isso. Um primeiro motivo foi a possibilidade de dar continuidade aos estudos, né? E fazer o mestrado de imediato, né? Não esperar que eu cumprisse um certo tempo na instituição para poder sair, etc. Então, isso foi um elemento motivador. O outro foi de natureza mais bem pessoal, de contribuir para que meus pais, eles conseguissem, né, dar continuidade à educação dos 7 filhos que vieram depois de mim, né? Então, fiz o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, que naquela época, quando eu ingressei, em 75, o mestrado, tinha 4 anos de criação, né? E depois, então, através de um programa do governo federal né, de formação de pessoal docente para o ensino superior, eu fui para o CBPF, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, e fazer o doutorado. Bom, eu fiz o mestrado em Física Matemática, né? Então, era natural que, né, eu sentia que essa era a minha vocação, a área de Física Teórica, natural procurar fazer um doutorado numa área de Física Teórica, né? Gravitação, ou teoria de campos, né? E no CBPF, eu encontrei um professor argentino, o professor Juan José Giambiage, né, um dos nomes famosos da física da América Latina, né, e mundial, por que não dizer, e ele aceitou me orientar, né, sobre um tema que, na realidade, estava ligado à física de partículas, aspectos matemáticos, né, dessa grandeza que a gente chama de loop de Wilson, né, que vê o que significa, né, mas é que essa quantidade era usada como um critério para estabelecer o confinamento, quer dizer, decidir sobre em que condições os quarks, né, que são constituintes dos prótons e nêutrons, por exemplo, estavam confinados ou não, né? Então, defendi minha tese em 1983, no início do ano, e então retornei a João Pessoa, fiquei mais uns anos, até sair para um pós-doutorado, né, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, em Cambridge, né, que fica na Grande Boston, e na região metropolitana de Boston. E lá eu continuei, de certa forma,
estudando essas grandezas, só que eu resolvi mudar um pouquinho para a gravitação, né? Estudar essas grandezas no contexto da gravitação. E lá eu tive como supervisor o professor Roman Jakiv, que é um físico teórico famoso, um dos nomes, né, da física nos Estados Unidos, da física teórica. Passei 2 anos no MIT, depois ainda tive a oportunidade de ir ao Imperial College, fiquei um tempo lá com o professor Keeble, né, um dos grandes nomes também da física. E, bom, retornei ao FPB, naturalmente, depois dessas 2 saídas, que entre uma e outra teve um intervalo, né? Eu voltei dos Estados Unidos em 89 e fui para a Inglaterra em 94, se não me falha a memória, 94 ou 95. Né? Então, essa é a trajetória de formação. Né? Fiz a graduação em Física na Universidade Federal da Paraíba, fiz o mestrado na Universidade Federal da Paraíba e fiz o doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Depois fiz esse estágio pós-doutoral no MIT, nos Estados Unidos, tive um tempo também na Inglaterra, no Imperial College, né? E fiz, ao longo desses 17, mais 21, 38 anos, né? Algumas visitas a várias instituições, né? Nos Estados Unidos, na França, na Itália. E esse foi o meu trajeto de formação, né? Perfeito, professor. Excelente. Obrigado por compartilhar conosco aí a história, os passos da sua caminhada. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo vai se inspirar, né, nessa trajetória tão bonita, tão bela e tão rica de experiências, de conhecimentos, de intercâmbio de ideias aqui no Brasil e fora também do nosso país. Prosseguindo então com o nosso bate-papo, a escolha de uma linha de pesquisa é sempre um desafio. Todo cientista sabe disso, experimenta essa realidade ao longo da trajetória. Né? O senhor poderia nos falar um pouco das suas linhas de pesquisa? Cite alguns dos principais trabalhos desenvolvidos e os desafios impostos aos pesquisadores que atuam na área que o senhor atua. Bem, eu ao longo desses 38 anos, na realidade, eu trabalhei em vários tópicos ou temas, né? Como você falou na introdução, né? Eu trabalhei com efeitos topológicos, continuo trabalhando com teorias modificadas da gravitação, né? Eu trabalho um pouco com mecânica quântica em espaços curvos, teoria de campos em espaços curvos, né? Então eu vou relatar um pouquinho, né, do início dessa trajetória. Como eu já falei, eu fiz a tese em física matemática, basicamente, né? Então, logo em seguida, eu resolvi mudar um pouco para a gravitação e usar essas ferramentas que eu tinha estudado no doutorado, né, as loop de Wilson ou holonomias, né, e usar essas ferramentas em gravitação. Então, eu tomei conhecimento da existência de uma solução das equações de Einstein, que são as equações da gravitação, né, da teoria da relatividade geral. Essa solução tinha uma propriedade muito curiosa, que a curvatura, né, do espaço-tempo, que é o que na teoria da relatividade dá a intensidade do campo gravitacional, né? O campo gravitacional, né, a noção de força, ele é deixado de lado, né? Força é uma abordagem newtoniana, e na teoria da relatividade geral, a teoria de Einstein, né, a ideia é de curvatura, quer dizer, o conteúdo de matéria e energia, ele curva o espaço.
o efeito gravitacional é a manifestação dessa curvatura. Então, eu tomei conhecimento, eu não lembro exatamente como foi que me chegou esse conhecimento, de uma solução das equações de Einstein, em que o espaço-tempo ele é plano, em todos os pontos, menos em um. Né? E esse espaço ele tem propriedades muito interessantes e reveladoras de um aspecto que as equações de Einstein elas não revelam, porque as equações de Einstein elas são locais, elas dão a geometria, né? Elas não revelam as propriedades que a gente chama globais, ou, se a gente quiser, topológica, né? Então, essa solução, ela é muito interessante porque o tensor de Riemann é plano em todos os pontos, menos em um ponto. E o que ocorre é que se a gente... essa solução, na realidade, ela corresponde a uma linha de energia, uma linha de energia, não é de massa, no sentido newtoniano, ela produz um campo gravitacional que a gente sabe como é que ele se comporta, né? Essa linha de energia, ela tem uma característica tal que a geometria é plana, fora dessa linha, né? A gente pode imaginar uma linha extremamente fina, não é? Como se a seção transversal reduzisse a um ponto, e idealmente, ela é infinita, não é? Com uma espessura mínima correspondente a um ponto. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma partícula e transporta essa partícula em torno dessa fonte, dessa linha de energia, né? A gente chama de corda cósmica. Né? Ocorre que essa partícula, ela sente a presença dessa corda. Ora, né, na região da partícula está sendo transportada, não existe curvatura. Então, do ponto de vista gravitacional, o efeito gravitacional é nulo, seria nulo. Não tem por que fosse diferente de zero. Né? Não teria, do ponto de vista da geometria, né, localmente falando, não teria como a partícula sentir a presença desse objeto. Mas ela sente, né? E a gente extrai isso das equações de Einstein. Na verdade, isso é um fenômeno semelhante ao que acontece no chamado efeito Halonoff-Bohm eletromagnético, né? Em que uma região, se a gente tem uma região, vamos imaginar de forma cilíndrica, né? Em que existe um campo magnético concentrado ali, né? Mas fora daquela região a gente não tem campo magnético, ele está concentrado numa linha, vamos imaginar uma linha, um tubo, qualquer espessura, vamos imaginar um tubo fino, né? E quando a gente transporta, né, partículas no entorno dessa linha, onde existe um fluxo de campo magnético por um lado e por outro, se a gente faz isso quanticamente, né? Se a gente calcula a densidade de probabilidade, calcula a função de onda, né, total, quando a gente superpõe a função de uma partícula, da partícula vindo por um lado, vindo por outro lado, a gente vai ter um efeito, uma fase que a gente chama, que identifica essa região onde existe um campo não nulo, um campo magnético não nulo. Quer dizer, a partícula ela está numa região onde existe um campo nulo, transportada, né? Interferindo as funções de onda dessas partículas. No entanto, ela sente a presença, detecta a presença de uma região onde existe um campo magnético não nulo. Né? Isso é um efeito não local. Né? Isso acontece quanticamente. Né? Classicamente, a gente não tem esse efeito. Então, eu resolvi estudar esse efeito, né? E depois, fiz uma série de estudos, não considerando mais esse objeto, né, essa corda cósmica,
mas estudando análogos desses objetos que acontecem, que aparecem na matéria condensada, né? Tipo desclinação, deslocação e uma série de outros defeitos, que na realidade a gente pode geometrizar usar um formalismo geométrico e mapear isso num sistema de matéria condensada. Essa é uma linha de trabalho. Bom, e várias outras, que eu estudei também um fenômeno, isso por incentivo de um pesquisador russo, o professor Vladimir Mostepanenko, né, e da esposa dele também, que é física, Galina Kimchitskaya, né, que são experts, são especialistas em efeito Casimir, que também é um efeito puramente quântico, eu não vou discutir esse efeito, né? E fizemos uma série de trabalhos sobre esse efeito, e mais recentemente temos trabalhado com buracos negros, né, que é um tema muito atual, né, não só do ponto de vista observacional, como do ponto de vista teórico, né? Tanto é que o Prêmio Nobel do ano passado de física, né, incluiu um físico teórico, né, dessa área de buracos negros, né, o professor Roger Penrose, né? E são basicamente essas as linhas. Não dá para descrever com uma certa riqueza de detalhes, né? Mas em relação aos trabalhos relevantes, nós tivemos alguns trabalhos, esses, por exemplo, sobre o efeito Casimir, que foram publicados lá nos anos 80, eles têm um nível de citação assim, relativamente alto, então a gente mede, de uma certa forma, a importância pelo impacto que eles têm na comunidade internacional, né? Apesar de ser um assunto que é tratado por não muita gente, né? Mas tem um número de citações razoável, quer dizer, teve um impacto razoável. Esses trabalhos também sobre modelo geométrico, matéria condensada e efeito Casimir, aí em colaboração com o professor Mostepanenko, né? E estudo de áxions, inclusive com citações na tabela de dados que a Sociedade Americana de Física prepara todos os anos, né? Como sendo os dados bastante relevantes que nós conseguimos, né? Com a colaboração dele, naturalmente, e nesse caso com a orientação dele, né? Ele, na realidade, foi o líder desse tipo de pesquisa, né? Pelo menos nessa parte, né? Então, esses eu poderia mencionar, né? Nós temos trabalhos também com colaboradores de outras instituições aqui no Brasil, como o professor Célio, né, de Iguatu, da Universidade Estadual do Ceará, que tem tido um impacto grande com ex-estudantes. Um deles está em Tübingen, na Alemanha, fazendo um pós-doutorado com bolsa da CAPES, da Fundação Humboldt, e são trabalhos que têm um certo impacto, né? E em teorias modificadas, uma série de trabalhos com um ex-aluno meu também, Jefferson, que está na Alemanha, Horácio. Então, nós temos realmente uma diversidade de áreas. É claro que isso ao longo de 38 anos, né? Ultimamente eu não estou estudando todos esses temas, né? Estou concentrado mais na Rainbow Gravity, na gravitação arco-íris, que é uma das teorias modificadas da gravitação, e em mecânica quântica, em espaços-tempos gerados por buracos negros, diversos buracos negros, né? Diferentes buracos negros, diferentes configurações. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para os que irão me ver e ouvir, né? Então,
Professor, quando se fala em docência, né, quando se fala na atividade da docência, muitas vezes imagina-se simplesmente o ato de ministrar aulas, né, naquele ambiente de sala de aula, mas a gente sabe que a concepção moderna dessa atuação vai muito além disso, né? Eu queria que o senhor, como docente de uma universidade federal, falasse um pouco para a gente sobre as atividades que você exerce que transcendem esse senso comum. Exatamente, a atividade docente, ela vai muito além de simplesmente ministrar aulas, né? Nós temos todo o trabalho de orientação, não só a nível de graduação, né, com a iniciação científica. Eu orientei vários estudantes de iniciação científica, preparando esses estudantes para a vida de pesquisador, né? A orientação a nível de mestrado também, a nível de doutorado, né? E as diversas pesquisas que são feitas com os colaboradores, né, no Brasil, no exterior. Então, não é a atividade pura e simplesmente na sala de aula, né? Essa atividade docente, ela transcende, né? Porque a formação, né, não só através da atuação na sala de aula, mas através da orientação, né, da supervisão, né, nos diferentes níveis, na graduação, através da iniciação científica, no mestrado ou doutorado, fazem parte da docência. Sem contar, bom, que aí nessas orientações, naturalmente e intrinsecamente estão as pesquisas, né? Porque a orientação de uma iniciação científica a gente faz com pesquisa, né? Pode ser não a pesquisa original, mas a gente introduz o estudante na pesquisa, já na graduação. No mestrado também e no doutorado, claro, sim, com uma razão. Além dessas atividades, né, eu particularmente exerci algumas outras que não são, digamos, diretamente atribuições do docente, né, são atividades opcionais, mas que a gente precisa exercer essas atividades, né? Como as atividades administrativas, né? Assumir a coordenação de graduação 2 vezes, assumi a coordenação de pós-graduação, fui coordenador geral de pesquisa da universidade, fui pró-reitor, então, que são atividades não diretamente ligadas à docência, né? Mas que o docente acaba tendo que exercer essas atividades também. Muito bem, professor. Falamos agora há pouco da sua opção pela docência, né? Você falou de todo esse universo que gira em torno da atividade da docência dentro do ambiente universitário, especialmente numa instituição federal como a sua. E eu quero que você finalize, então, a nossa conversa falando para quem está começando, falando para quem está iniciando essa caminhada científica, especialmente no ramo da física. Deixe aqui sua mensagem para os estudantes de física e, por que não, para os estudantes do ensino básico que gostam dessa área, quem está desenvolvendo essa inclinação para essa área e que pretendem ingressar futuramente numa graduação em física. A física, ela é uma das ciências, né? Ciências exatas, e que teve um desenvolvimento extraordinário, não só a partir do início do século passado, né? Mas desde muita época. Obviamente, a velocidade com que a física se desenvolveu e as outras ciências também, de um modo geral, sem exceção, ela aumentou muito nos últimos anos, né? Porque é um processo de acumulação de conhecimentos. À medida que a gente vai acumulando, vai desenvolvendo, né? E essa velocidade acaba aumentando. Isso está acontecendo no mundo, nas várias atividades, né? Não só na ciência, né? Mas a ciência é o nosso foco e, em particular, a física, né? Então, a física, ela, hoje, para termos uma ideia, né, todo esse desenvolvimento da tecnologia e da ciência, né, como a medicina, a biologia, as comunicações e vários outros, tem um apoio muito grande de tudo que foi feito na física. Né? Hoje, na realidade, boa parte da tecnologia de ponta,
né? A tecnologia mais fina que a gente possa imaginar, o procedimento médico hoje, né? Ou farmacêutico, ou de criação de medicamentos, ou de vacinas, etc., etc., ele não teria sido possível sem o desenvolvimento da física. Bom, com isso eu não estou dizendo que o físico é responsável por tudo, não, em absoluto, porque na realidade são vários profissionais envolvidos até a gente chegar, por exemplo, a um equipamento de ressonância magnética, né? Mas a base, né, está na ciência, a ciência básica, a física básica, né? E então isso por si só já é muito motivador, sem considerar que o conhecimento científico, por si só, já é extremamente motivador. Imagine o conhecimento que nós tínhamos no início do século passado, por exemplo, em relação à astronomia, né? E o conhecimento que a gente tem hoje, né? Com o uso dessas máquinas, né? Desses telescópios superpotentes, desses equipamentos de solo, né? Terrestres imensos, né? O avanço que nós tivemos nas várias áreas de conhecimento. Hoje, o mundo é de uma grandeza assim que foge totalmente à nossa compreensão, né? Hoje nós conhecemos bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, as galáxias com buracos negros supermassivos, o que significa massas da ordem de milhões e às vezes até bilhões de vezes a massa do Sol, né? E tudo isso graças à ciência, né? A física está na base de tudo isso, naturalmente. Claro que não foram os físicos sozinhos que fizeram, que chegaram a todo esse desenvolvimento. Mas a física básica, a ciência básica, tem esse papel. Então, é muito importante estudar ciência, né? E cada vez mais a física avança para as suas aplicações, né? Futuramente no Brasil a gente vai ter o espaço, né? Assim, digamos, na indústria, nas aplicações médicas, que já tem bastante, né? E o físico tem essa possibilidade de trabalhar em diferentes áreas. Né? Sem considerar esse aspecto, digamos, da docência em física, né? Que é extremamente importante. Né? Imagine um bom professor, né, do ensino médio ou da universidade, né, bem formado e que possa motivar os seus estudantes, os frutos que eles não trazem, né? A essência, na realidade, está aí, neste momento, né? Nos bons professores do ensino médio, que motivam os estudantes desde lá no ensino médio, muitas vezes até do ensino fundamental, né? Daí a importância de se formar bem e essa nossa responsabilidade, né? Das universidades federais, dos institutos federais e de todo o sistema educacional brasileiro, de formar bem, né? E da sociedade e do governo, porque não é só tarefa do governo, de valorizar o profissional, né? Estou falando do profissional do ensino em geral, né? Mas do profissional, do professor de física em particular, não importa o nível de ensino, né? Do ensino médio ou do ensino superior, não importa. Então, para concluir, estudar a ciência por si só já é motivante, né? Porque nós procuramos entender como funciona a natureza, né? Então, estudar a física por si só já é extremamente motivante, né? E quando a gente vê a possibilidade que ela tem, né, de impactar no desenvolvimento científico, na biologia, na medicina, no desenvolvimento tecnológico, né, e possivelmente, a depender das políticas no desenvolvimento social, que esse é o objetivo final, né? A gente não faz ciência só para ter o conhecimento puro e simples, né? Se bem que a gente pode pensar no conhecimento em si, mas a gente tem que pensar na dimensão humana também, né? Aliás, o conhecimento em si, né,
ele já é revelador, né? E é importante do ponto de vista humano, mesmo conhecimento pelo conhecimento, né? Porque conhecer nos transforma, né? E isso é extremamente importante. Bom, então esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para os. Obrigado. Muito bem, fica então a mensagem aí, a valorização do conhecimento, sempre buscar novas fronteiras. Essa, resumidamente, é a mensagem do professor Valdir Bezerra, da Universidade Federal da Paraíba, que tão gentilmente conversou conosco aqui no nosso projeto de homenagem ao Dia do Físico. Professor, foi um prazer conversar com o senhor, conhecer a sua trajetória, poder passar essas informações para quem está nos assistindo. Novamente, nós agradecemos a sua participação. Eu é que agradeço e me coloco à disposição de vocês sempre que necessário for. Será um prazer, né, estar com vocês. E Muito espero bem. estar no futuro próximo. Muito obrigado e um abraço a todos. Nós conversamos com o professor Dr. Valdir Barbosa Bezerra, professor titular da Universidade Federal da Paraíba. Até a próxima entrevista do nosso projeto. Até logo a todos. Um abraço.